Vamos dar início à nossa sexta aula, na sua segunda parte, abordando a questão dos sacramentos. Eu digo que são os sinais do amor de Deus por nós. Eu sou Evaldo Assunção, médico, escritor, e quem está acompanhando o curso já me conhece bastante bem. Vamos falar hoje nos 4 sacramentos que ficaram restando depois da nossa primeira aula. Começamos com a penitência. Penitência significa arrependimento, significa condoer-se, ou seja, a pessoa olhar para dentro de si mesmo e ver que fez coisas inadequadas, às vezes prejudicando a outras pessoas, outras vezes não prejudicou diretamente a ninguém, mas com certeza contrariou os planos de Deus que ela tem por si, para aquela pessoa, para si mesma. Então, isso é o sentimento de arrependimento, do condoer-se, que leva à penitência, que é o sacramento mais conhecido com o nome de confissão, porque a confissão é o ato pelo qual esse sacramento é dado. É com a confissão que nós vamos lograr, né, a absolvição para as nossas faltas. Esse sacramento ele tem por base o ponto essencial, aliás, de todas as coisas, mas principalmente nesse, que Deus é amor, é misericórdia e não é justiça. Infelizmente, a gente, durante muitos anos, eu na minha infância, juventude, a gente tinha uma formação religiosa muito presa àquele Deus do Antigo Testamento. Aquele Deus que era vingativo, castigador, punidor, né, e exigente. Jesus Cristo veio, ele que é Deus humanado, né, ele veio para nos trazer e nos mostrar a outra e a verdadeira face de Deus, que não é o Deus, né, que nós devemos ter medo dele, mas o Deus que nós devemos amar profundamente, porque ele é só amor, só misericórdia. Por isso mesmo, né, que foi instituído esse sacramento. Como eu disse, os 7 sacramentos da Igreja Católica foram instituídos direta ou indiretamente por Jesus Cristo. Portanto, são sacramentos definitivos que não podem ser nem aumentados nem reduzidos por ninguém. Jesus foi aquele que nos deu os 7 sacramentos. Então, a penitência, ele nos deu exatamente para nós nos renascermos no amor de Deus. Não que ele deixou de nos amar, mas nós deixamos de ser bons captadores do amor de Deus. A penitência, que eu vou falar é sempre a penitência, o sacramento, né, ou então a confissão, é a mesma coisa, ela foi instituída no cenáculo depois da ressurreição de Cristo. Quando Cristo, ressuscitado, aparece aos discípulos que estavam apavorados, fechados dentro do cenáculo, com medo do que viria a acontecer, porque eles viram o que fizeram com Jesus, mas ali estava Jesus, vivo, tangível, perfeitamente captável por todos os sentidos daqueles homens e mulheres que estavam ali também presentes. Muitas vezes mulheres ali estavam em oração e em meditação para ver como que eles iriam direcionar a sua vida agora que Jesus os tinha deixado, aparentemente. Então, Jesus aparece no cenáculo, a alegria é grande, e ele diz: a paz esteja com vocês. E depois de algumas palavras, ele diz: a quem vocês perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem vocês não perdoardes, eles serão retidos. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 20 e 23.
Mas o que é pecado? Pecado é uma palavra que nós não gostamos muito de usar, né? A maioria das pessoas assim, não, pecado não existe. Não, pecado existe sim. O nome é que ficou gravado com muitos aspectos negativos no passado e hoje nós ficamos cautelosos para usá-lo. Mas é uma palavra que define bem. Por quê? O que é pecado? O pecado é um conceito religioso, é um conceito dentro da espiritualidade em que nós contrariamos os planos de Deus, né? E com isso desrespeitamos a dignidade das suas criaturas. Mas aquilo que é pecado, quase sempre, para a lei civil é crime. Por exemplo, matar é pecado, mas dentro da igreja, mas dentro da legislação é crime, da cadeia. Roubar é pecado, mas para a lei civil é crime. Então, a gente vê que há uma conexão entre as duas coisas. Quando Deus nos aponta aquilo que é pecado, Ele está querendo nos prevenir daquelas coisas que causam danos a nós mesmos e aos outros. E por isso, dentro da lei civil, se torna crime. Para pecar, é necessário 3 coisas. Sem elas, o pecado inexiste ou então é fragilizado. A primeira coisa é consciência, porque você só pode pecar quando você sabe, você tem a consciência de que aquilo que você está fazendo é inadequado, é vedado pelas normas, pelas leis de Deus. É preciso que haja vontade. A pessoa tem consciência daquilo, mas mesmo assim ela está com vontade de fazer aquilo, e aí vem a terceira parte, que é a ação. Então, para que a pessoa peque, ela precisa ter consciência de que aquilo que ela está fazendo é pecado, é vedado pela lei de Deus. Ele está sabendo que a sua vontade deveria ser controlada, porque ele não deve fazer aquilo, mas ele quer fazer sim, porque ele espera benefícios, satisfações, o que for com aquilo, né? E vai cometer a ação. A ação, então, ela fecha o pecado. Existe sim, Jesus falou muitas vezes que quando você olha a mulher do outro com desejo, você já pecou, você já cometeu adultério. Ele está dizendo que aquilo ali é realmente, você está fazendo um ato de consciência, de vontade, e você não fez a ação porque tem limitações, talvez, sérias para você fazer. Mas você, se não tivesse, você faria. Então é como se você estivesse realmente fazendo. Por isso, é preciso a gente acautelar muito com os nossos pensamentos e desejos. Nós devemos lembrar sempre aquilo que Jesus disse por 2 oportunidades. No Evangelho de João 15, fala que ele falando aos discípulos e a todos que o escutavam, ele falava que muitas coisas, né, se ele não tivesse vindo, falado que aquilo era indevido e não devia ter sido feito, né, não se deveria fazer, se ele não tivesse falado isso, mas também não tivesse mostrado pelas muitas coisas maravilhosas que ele fez, os milagres, enfim, muitas coisas, comprovando que ele era realmente o Filho de Deus humanado, né? Então, ele mostrou o que Deus não queria que se fizesse. Então, se você não subia, você não tinha consciência. Não tendo a consciência daquilo, você não teria pecado. Mas agora, você tem consciência. Jesus já mostrou que aquilo ali não pode ser feito. Então, você não pode alegar mais desconhecimento. Jesus veio, falou e ensinou. E a segunda palavra de Jesus, que eu acho também muito ligada a tudo isso, está em Lucas 12, quando ele diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Isso é muito importante para a gente que tem uma formação, que teve uma educação familiar satisfatória.
A gente que estuda, que conhece, tem consciência de tudo tudo que é valor ético e moral, né? Então, nós recebemos muito, portanto, de quem tem muito conhecimento, tem muita consciência do que está fazendo, a cobrança é maior, é claro. Agora, aquela pessoa que, infelizmente, nasceu num lugar que não teve educação nenhuma, os seus pais nem próximos ficavam, ela não teve condição nenhuma de aprender valores éticos e morais, né? Ela vai ser cobrado dela muito menos, porque ela não tinha a condição necessária para ter consciência do que estava fazendo. O pecado é uma coisa pessoal. Quando eu peco, eu estou fazendo um ato, eu que estou fazendo, a decisão é minha e as consequências, né, virão daquele ato. Por isso, o pecado, além de ser pessoal, porque sou eu que estou cometendo, né, ele também tem o seu lado social, ou seja, ele atinge direta ou indiretamente, com maior ou menor intensidade, outras pessoas. Quando eu faço algumas coisas que não são adequadas, que eu sei que são classificadas como pecado, eu preciso de ver o que vai acontecer, quais são as consequências daquele meu ato. Vamos pegar um exemplo assim, tolo, pequeno, mas que é o importante. Se eu vejo um prato de comida para uma pessoa que está ali esperando alguma coisa para comer aquilo, ele não tem chance de pegar outro. Eu roubo aquele prato de comida dele, eu estou cometendo um pecado, estou roubando uma coisa que é de outra pessoa. Mas vai ter uma consequência social grave. Aquela pessoa que estava esperando aquele prato para se alimentar vai continuar com fome, porque ela não terá alimento para se satisfazer as suas necessidades. Então, o pecado sempre tem também uma dimensão social. Por isso é que a penitência, o sacramento da penitência, ele é importante para que eu possa tomar consciência daquele efeito social também, né? E, ao mesmo tempo, ter mais consciência de que eu não devo fazer essas coisas, porque além de eu estar fazendo uma coisa errada, eu estou prejudicando a outros. No início, o pecador, falando agora sobre a história do sacramento da penitência, no início, o pecador era afastado da comunidade, lá nos primórdios do cristianismo, né? Uma pessoa que fez alguma coisa, um adultério, roubou, enfim, qualquer coisa, né, que sabidamente ele fez, e ele, inclusive, confessa que fez, ele era afastado da comunidade, né? E a confissão, ele precisava da confissão para voltar à comunidade, mas a confissão naquela época era uma confissão para a comunidade. Não era uma coisa individual, que ele confessasse com um sacerdote, um apóstolo, um discípulo, não. Ele tinha que confessar à sociedade, mostrar o que ele fez a viva voz, porque ele tinha que demonstrar ali o seu arrependimento para que a comunidade o perdoasse e o recebesse de volta. No século VI, foi instituída a confissão individual e agora já reservada, a confissão que a pessoa fazia com um sacerdote. No Concílio de Latrão, em 1215, estabeleceu-se a necessidade de que as pessoas fizessem pelo menos uma confissão anual. Tem pessoas assim, não, eu não preciso confessar, não, eu não cometi pecado nenhum. Olha, não existe essa pessoa que não comete pecado nenhum. Até os santos cometeram muitos pecados. Então, os pecados existem. Muitas vezes a nossa consciência é que está muito bem trabalhada para não reconhecer os seus próprios erros. A confissão comunitária, né, porém, é silenciosa, aí já silenciosa, não aquela para a comunidade toda escutar, ela foi retomada após o Concílio Vaticano II. Né?
porém com algumas restrições. Quer dizer, aquela confissão que a comunidade toda vai e o padre faz toda uma oração e uma pregação e depois dá a absolvição, aquilo não é uma coisa para ser usada de rotina. É uma coisa que é usada, as restrições são exatamente essas, são limitadas. Quando um padre tem uma comunidade enorme, ele não vai ter condição de atender todos na confissão, ele pode fazer, sim, o que se chama uma confissão comunitária. Aí cada pessoa, silenciosamente, vai fazer uma introjeção, vai pensar, vai ver o que ela fez, né, que certamente desagradou a Deus, e vai, então, confessar esse seu pecado na oração. Geralmente utiliza-se, né, o ato de contrição, né, que ele confessa a confissão, eu confesso a Deus Todo-Poderoso, etc, etc, né? Qualquer outra oração, ou oração espontânea, mas que uma oração de arrependimento e de perdão, de pedir perdão a Deus, com o sério compromisso de não repetir aquilo. Depois desse momento de silêncio, onde cada pessoa fez o seu exame de consciência e seu ato de contrição, aí o padre dá uma absolvição comunitária. Essa absolvição é como se fosse uma individual. Mas, como eu disse, ela não pode ser usada como, vamos dizer assim, para a comodidade das pessoas. Ela é usada quando há uma razão muito específica para isso. O sacramento da penitência, ele tem uma característica, que ele não tem matéria. Ou seja, o batismo tem a água, o crisma tem o óleo, a comunhão tem o pão, né? Mas os atos do penitente é que se fazem a sua matéria. Isso foi uma decisão colocada no Concílio de Trento, no século XVI, que, mesmo não tendo matéria para aquele sacramento, ele tem sim uma matéria, que é o arrependimento da pessoa, o seu ato de contrição e a sua confissão com o sacerdote. Então, isso se torna a matéria desse sacramento. Muitas pessoas, como eu disse, vou repetir, né, dizem assim, não, eu não preciso fazer isso não, confissão é bobagem, eu confessar para quê? Não tem nada, eu não faço nada de errado, eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, como se só isso fosse, né, pecado. Mas existem muitos pequenos desvios éticos e morais que são, sim, pecados, porque eles causam danos não só à própria pessoa, mas a outras pessoas com quem ela se relacionar. E por que nós devemos fazer, então, a confissão? A confissão no sentido daquela de confessar a um sacerdote, porque o sacramento da confissão só o sacerdote pode administrá-lo. Não tem ministro nenhum, ministro leigo nenhum, ministro de Eucaristia, nada que pode ouvir a confissão e dar a absolvição. Somente o padre, nem diácono não pode fazer isso. Então, por que nós devemos fazê-la? Simplesmente por isso. Eu gosto dessas figuras que mostram a gente, assim, com uma praticidade muito grande, a realidade dos sacramentos. Eu mostrei sobre a missa, o padre elevando o cálice com Cristo, segurando o cálice junto com ele. Agora, nós estamos vendo o padre ouvindo uma criança em confissão, né? Mas quem está ouvindo ali é Cristo, que está ali ao lado do padre, porque aqui também nós temos aquilo que eu expliquei para a missa. O padre, naquele momento, não é o padre José, padre João, padre Pedro, que eu não gosto dele, que eu não acredito nele, etc. Não. Ali está um sacerdote in persona Christi, ou seja, ele ali está representando oficialmente Cristo Jesus para ouvir a confissão e dar a absolvição. Então, voltando lá no cenáculo, quando Jesus disse: tudo que ligares aqui na terra estará ligado nos céus, e tudo que desligares no céu, na terra estará desligado no céu. Então, é Cristo nas mãos e nas palavras e na audição do padre que está ouvindo a confissão e vai dar a absolvição.
E como se faz a confissão? Essa é uma pergunta que muitas pessoas perguntam, né? Com qual periodicidade? Eu devo confessar todo dia, toda semana, todo mês, todo ano? Quantas vezes que eu devo confessar? Não existe essa regra. A igreja coloca, nós vamos ver mais à frente, que existe uma norma que deve se confessar pelo menos uma vez por ano. Se você acha que está tudo tranquilo, sua vida, você vai... Mas uma vez por ano você deve confessar. E nós devemos por isso, porque eu vou me confessar com Cristo, num representante legítimo dele aqui na vida que nós estamos. Então vem a confissão deve ser comunitária ou individual? Eu não preciso de responder, porque isso aqui já foi falado. A comunitária, hoje ela existe, né, autorizada pelo Concílio Vaticano II, mas o ideal é a individual. Por quê? Porque também a confissão não é só o padre ficar caladinho lá dentro, escutando tudo que você fala, não. O importante é ele, com toda a sua vivência, sua experiência, é ele conversar com aquele que está ali, com o penitente, aquele que está confessando, porque ali ele vai ter oportunidade de ajudá-lo, de instruí-lo, de aconselhá-lo, de mostrá-lo onde foi que ele se distraiu e caiu em tentação. Então, a confissão, ela é uma coisa importantíssima. Eu digo sempre o seguinte, é uma pena que tem muitos sacerdotes que, por razões pessoais que não me cabe aqui discutir, né, que a confissão para ele é mais ou menos como um martírio de escutar um monte de tragédias. E o mais rápido possível é simplesmente dar absolvição, dar uma penitência qualquer, rezar tantas Ave Maria, tanto Pai Nosso. Isso não é a confissão ideal. Ela é válida, porque uma vez que um sacerdote qualificado administra um sacramento, o sacramento é válido independentemente da pessoa humana do sacerdote. Isso já falei e repito aqui outra vez, porque ele está ali representando Cristo. Então, felizes são os padres que têm essa tranquilidade para ouvir a confissão, né, com calma e ajudar a pessoa a superar tudo aquilo. O padroeiro dos padres é um santo, que era um padre muito chamado Curadares, porque ele era um cura é um nome que se dava assim a uma espécie do vigário, padre único de um determinado lugar, né, numa cidade chamada Arnes. Então ele é Curadares. Então esse Curadares era um padre, uma pessoa que tentou entrar para o seminário e não conseguiu de início, porque eles falavam que ele era de inteligência muito curtinha e não aprendia bem as coisas, então ele teve muita dificuldade, mas encontrou um caminho que um outro padre que o ajudou e ele acabou se ordenando padre. E ele foi então mandado pelo bispo para ir para uma cidadezinha muito pequenininha, que era essa Ars, né? Que ele falou assim, não, esse aqui ele não tem condição de fazer celebrações e coisas para um público mais diferenciado. Ele vai para lá, que lá fica muito bem. Resumo da história. Ele ouvia a confissão e ele tinha um dom especial de Deus, que a pessoa já ajoelhava no confessionário, ele já sabia tudo que aquela pessoa precisava de confessar. Então a confissão se tornava muito mais eficiente, porque ele já mostrava, olha, você fez isso ou aquilo, conversava com a pessoa. Resumindo mais ainda a história, Ars, que era uma cidadezinha, um lugarejo, se tornou um foco de peregrinação, vinha gente de longe para confessar com Curadares. Ele então se tornou padroeiro dos padres, porque ele era um padre por excelência. E olha, não tinha diploma, não tinha doutorado, não tinha mestrado, não tinha títulos de bispo, de cardeal, nada. Ele era um mero cura, o padre mais simplesinho de um lugar tão simples quanto ele. No entanto, ele fez uma revolução do cristianismo naquela região e se tornou, então, uma pessoa, foi canonizado, é lógico, né?
E hoje ele é santo Curadares, e ele faz até hoje coisas extraordinárias por intercessão dele a Deus. Porque lembre-se que eu falei que milagres ninguém faz. Nós temos os intercessores, os santos e a Virgem Maria não fazem milagres por si só. Somente Deus faz o milagre, mas eles intercedem para nos conseguir os milagres que estamos precisando. A confissão precisa de um exame de consciência prévio. Tem pessoa que chega, está passando na porta, vou confessar. Entra lá dentro, já logo procura o pai para confessar. Não é assim, não. A gente tem que fazer uma meditação, rezar, pedir a inspiração do nosso anjo da guarda, que é muito importante. Nós temos que pedir a ajuda da Virgem Maria, para que nós possamos lembrar as coisas, tudo que nós precisamos de tirar da nossa consciência, né? Porque aquilo que eu falei lá, que eu iria dizer mais à frente, vou dizer agora, quem diz que não tem pecado, está enganando a si próprio. Isso quem fala não sou eu, é João, o apóstolo João, na sua primeira carta, no primeiro capítulo e logo no início. Ele diz, quem diz não ter pecado, está enganando a si próprio. Todos nós somos pecadores. Isso é da natureza humana. A nossa imperfeição nos faz pecadores. Nós estamos sujeitos a muitas tentações e a cair nelas. Então, o exame de consciência prévia é muito importante. Mesmo que você esqueça alguma coisa, não tem importância. Cristo é que está te ouvindo em confissão. Então você não pode esconder coisa nenhuma, mas você pode não lembrar de alguma coisa, não se preocupe. Aquele ato de você estar ali junto do sacerdote, confessando aquilo que você lembra, aquilo que você pensa, aquilo que você sente que é pecado, então aquilo será conjuntamente com o que você não lembrou, né, perdoado por Cristo na pessoa daquele sacerdote. O arrependimento é essencial para você validar a absolvição. Por que eu digo validar? A absolvição do padre ela não tem poder por si próprio? Não, não tem. Ele dá absolvição, mas é a mesma coisa que qualquer pessoa, você vai dar um presente para uma pessoa, alguma coisa muito importante para ela. Na hora que você estende a mão, ela larga lá, vira as costas e vai embora, você deixa cair o presente, ele se quebra, perdeu o presente. Então, o perdão da confissão, ele exige que haja um arrependimento real da pessoa. E o arrependimento, ele implica em mudanças. Porque quando eu tomo consciência que eu fiz alguma coisa errada, me arrependo daquilo, eu me proponho a mudar a minha vida. E a mudança ocorre, né? E a minha vida se torna muito melhor. E é preciso, por estar junto ali, ter o firme propósito de não cair naquelas tentações outra vez. Aí você pergunta, quer dizer que eu não vou cair, mas vai. Deus sabe disso. Ele sabe que eu fui com todo o propósito de não fazer mais. Mas se eu estava enganando a Deus, eu estava fazendo bobagem, porque a gente não engana a Deus. Existe uma coisa que diz muito interessante, que o perdão de Deus antecede a nossa culpa. Esse é um ensinamento maravilhoso. Presta bem atenção. O perdão de Deus antecipa a nossa culpa. Ou seja, antes que eu cometa um pecado, Deus já sabe que eu vou cometer aquele pecado, Deus já sabe que aquilo vai acontecer, mas Ele já me perdoou, porque Ele sabe que também eu depois vou me arrepender daquilo e vou procurar a absolvição com o propósito de não cair mais naquela mesma situação. Olha, essa dinâmica é muito complicada por uma coisa muito simples, porque nós raciocinamos sempre como criminosos e juízes. Então eu vou diante de um juiz, vou lá para ser julgado por um crime, e o juiz vai me julgar com toda a sua capacidade ou incapacidade humana. Mas Deus não. Deus, ele sabe perfeitamente, lá no íntimo da gente, o que nós estamos sentindo e pensando. Então ele está sempre pronto a nos perdoar. Quantas vezes?
perguntaram a Jesus quantas vezes que eu devo perdoar aquela pessoa que me ofendeu. 7 vezes, porque o número 7 é tido, vamos dizer assim, historicamente, como um número que representa o infinito, quase o infinito. E Jesus respondeu a ele, como? Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre, sempre, sempre e mais um pouquinho. Então, porque assim é que Deus faz com a gente. Se Deus tivesse um livro lá, ficar anotando, ele fez isso, daí uns dias ele vai ver, deixa eu ver aqui se ele repetiu. Nós estamos perdidos, mas Deus não. Deus é amor, ele não é juiz nem justiceiro. Ele é amor e é misericórdia. O ato confessional, onde é que ele deve ser feito? Hoje, antigamente, na minha juventude, a gente tinha os confessionários, que está bem representado ali naquela figura. O padre ficava naquele espacinho ali fechado, com a cortininha, e tinha uma tela para ele praticamente não nos reconhecer, e a gente também não reconhecia ele, porque isso não era o importante, ele não era um encontro social. Então, era o lugar adequado para a confissão. Tinha mais tranquilidade e tudo. Mas isso foi se tornando impraticável pelo número de pessoas, pelos espaços que se tinha. Então, hoje, qualquer espaço, se o sacerdote estiver disposto a ouvi-lo, de um modo geral, ele sempre vai fazê-lo no momento que ele pode colocar a estola, aquela faixa, né, que ele coloca na frente, pelo pescoço e vira pela frente, que é o sinal de sacerdócio. Aquilo ali é uma espécie de um escudo, um escudinho, um símbolo da sua condição de sacerdote. Então, naquele momento, em qualquer lugar que ele decidir, ele pode nos ouvir em confissão. Cumprir a penitência, né? O que é? Olha, antigamente os padres mandavam rezar 1 terço, 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso. Mais atrás tinha até que rezar em cima de grãozinho de milho e tudo mais. Isso tudo acabou, porque não é isso, não é esse o sentido da penitência. O sentido da penitência é de você se olhar, né, para ver o que você precisa de mudar em você mesmo. Então, rezar, se o padre manda você rezar determinado número de orações, aquilo aqui é um momento para você não ficar feito papagaio, mas usando aquele momento para interiorizar e fazer todo o seu firme propósito de modificar a sua vida. E quais são os frutos do sacramento, né, da penitência e da confissão? Os frutos são o restabelecimento da graça. Lembrem-se que no batismo nós recebemos a graça, mas no decorrer da vida nós podemos diminuí-la em nós ou até perdê-la quase toda, apesar de que a marca, lembre-se que eu falei que batismo, né, ele deixa a marca, assim como a confirmação, é uma marca definitiva que não sai nunca de nós, que nós somos batizados. Então, a penitência, ela nos ajuda a restabelecer a graça em nós. E uma coisa interessante, isso eu posso, como médico, eu posso falar. Também até males físicos e psíquicos são curados, às vezes, com a absolvição. Muitas pessoas estão doentes fisicamente ou psicologicamente por causa da carga que aqueles pecados estão no seu ombro, né, lhe pesando. Mas com a confissão, ela alivia daquilo e ela se cura de todos esses seus males. Então, o sacramento da confissão, ou da penitência, ele é um remédio muito eficaz, entende? Não só para o nosso espírito, mas para o nosso corpo e para a nossa mente. E outra coisa interessante, a absolvição que eu recebo na confissão, ela absolve, ela apaga todos os pecados da vida passada, dos anteriores. Por quê? Porque aquilo ali, tudo acontece pela redenção de Cristo. Cristo falou que ele estava morrendo na cruz por todos nós, todos. Ele não falou só para esse ou para aquele, não, por todos. Então, o seu sofrimento, a sua crucificação, nos limpou a todos de todos os nossos pecados,
quando nós recebemos a graça para isso. E a graça vem do batismo. Eu falei, se um adulto recebe o batismo, todos os seus pecados da vida passada são todos apagados, porque ele recebe a graça em plenitude. Se ele foi batizado criancinha, né, durante a vida ele não praticou nada de religião, mas se um dia ele resolve fazer a penitência, ele vai ter todos os seus pecados, todos redimidos, pelo sangue, pela morte de Cristo e sua ressurreição. Então, o sacramento da penitência é uma coisa sensacional. Bom, passamos então agora para o matrimônio, né? O primeiro casamento, ele está na alegoria bíblica da criação do homem. Quando Deus criou o homem sozinho, lá ele olhando para o homem sozinho, ele falou assim, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma companhia para ele. Então, Deus criou a mulher, para que um não seja melhor nem pior do que o outro, mas para que os dois simplesmente sejam unidos e mutuamente se ajudem no crescimento físico, mental, espiritual, comercial da vida, de negócio e tudo mais. Quer dizer, é uma parceria como não existe outra igual. Então, é necessário que esse sacramento seja muito valorizado, sim. E Jesus ainda fala, mais na frente, não Jesus, desculpa, no Gênesis também está escrito, né, que por esse casamento, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Ou seja, o casamento presume que os dois estão se unindo e o pai e mãe ficarão, claro, onde estiverem e serão sempre cultuados e amados por nós, mas a nossa vida tem que passar a ser dos dois, do casal. Tem muitos casais que as coisas não dão certo porque cada um quer levar a sua vida à parte, cada um quer fazer a sua vida. Isso não é matrimônio, isso não é casamento. Não significa também que um tem que estar colado do outro. Hoje, cada um tem a sua profissão, tem seu trabalho, isso é absolutamente desejável e normal, mas é preciso que haja sabedoria para que isso não os faça distanciados, mas, pelo contrário, os aproxime. A primeira manifestação de Jesus foi exatamente num casamento. Quando nas bodas de Caná, todo mundo geralmente conhece essa história, que ela é linda, né? Jesus estava lá com Maria, sua mãe, e alguns discípulos, e no casamento, de repente, Maria, que está sempre atenta, por isso que eu falo, a devoção a Maria é uma coisa muito importante, não porque ela é deusa, mas porque ela é a nossa mediadora principal. Maria observou e viu que o vinho estava acabando, e ela não esperou as coisas acontecerem, ela procurou Jesus e falou com ele. Falou, olha, o vinho está acabando. E Jesus ainda falou assim, mas a minha hora ainda não chegou. Mas como que ele iria recusar um pedido da mãe? Ele pegou, mandou encher 6 talhas de água, cada uma cabia 100 litros. A água foi abençoada por ele e levada depois ao mestre de cerimônia, que fala, nunca vi uma coisa dessa. Geralmente, o vinho melhor é servido no início do casamento. E no final, aí eles põem o pior, porque todo mundo já está mais ou menos bêbado, então não vai prestar atenção em nada. E ele falou, olha, você falou com o noivo, você fez exatamente o contrário. Eu nunca tomei um vinho tão bom quanto esse que eu estou tomando. Ele não sabia que era água, 600 litros de água que tinha se transformado em 600 litros do vinho da melhor qualidade. Por quê? Jesus atendeu o pedido de Maria, mas ele não permitiu que a festa de casamento fosse estragada por causa daquilo. Então, a primeira manifestação dele foi num casamento, mais ainda para dizer como o casamento é uma coisa importante. E a gente retomando, né, em Gênesis 2, 24,
não foi Jesus, Deus falou, né? Mas Jesus repete depois: não separe o homem o que Deus uniu. Isso aí, nas palavras de Jesus, estão em Marcos 10, 9. Mas isso já havia sido dito lá atrás, no livro do Gênesis. O matrimônio como sacramento, ele só existe na Igreja Católica. Só o cristianismo católico considera o casamento, o matrimônio, um sacramento. As igrejas reformadas, quando fizeram a reforma, consideraram que o matrimônio era uma coisa sagrada, mas não era um sacramento. Daí eles aceitarem o divórcio. Não largamente, mas em situações muito específicas. Mas a Igreja Católica, por considerar que é um sacramento, ainda conserva essa colocação de que o que é um casamento é indissolúvel. Mas nós vamos comentar isso mais à frente. A celebração do matrimônio, né, como sacramento, ele traz em si uma das graças que vem na celebração do casamento, né, é a graça interna para a manutenção da união. Quer dizer, os casais são agraciados com uma força especial para conservarem-se sempre juntos. Infelizmente, nós vamos depois conversar sobre isso, né? Isso nem sempre acontece. São propriedades canônicas, ou seja, são normas canônicas. É a unidade e a indissolubilidade do casamento. Unidade porque não se admite a bigamia, trigamia, qualquer coisa. O casamento é um homem com uma mulher. Homem e uma mulher se casam. Qualquer coisa diferente disso não existe, está errado. E o casamento é também, né, como propriedade canônica, indissolúvel. Ele não é uma coisa que você casa e descasa, casa, descasa. Não é bem assim não. O negócio é bem mais sério. A celebração ideal do casamento seria sempre durante a missa, né, durante uma missa, ou então com o recebimento da Eucaristia, porque então os noivos, além de estarem recebendo o sacramento do matrimônio, eles estariam recebendo o sacramento da Eucaristia para fortalecer aquela união. Mas hoje, uma série de situações já não permite isso com tanta facilidade. E hoje, eu digo, como são as celebrações? Eu digo que elas são com 3 Fs: festa, fausto e fantasia. Tem casamentos que são absurdos. Houve uma época, isso deu uma briga muito grande, porque o bispo protestou veementemente, mas teve um casamento de uma pessoa muito rica lá de Belo Horizonte, que numa igrejinha menor, ele pegou exatamente uma igrejinha menor, porque foi um famoso costureiro da época, né, de fama internacional, que forrou toda a igreja de veludo, porque ele queria transformar a igreja numa caixinha de joias, onde o casal ia receber o sacramento do matrimônio. Olha, esse sacramento, eu não sei, eu não tenho que julgar nada, mas ele nada teve a ver com qual o sentido real do casamento. No sacramento do matrimônio, é uma curiosidade. É o único sacramento onde quem administra o casamento, né, é o casal. O padre ou o ministro que está ali dirigindo a celebração, ele apenas dá o testemunho daquela união que os dois estão fazendo, porque todo o sacramento, né, ele é administrado um ao outro. Até o ato de colocar a aliança, as palavras que falam, são os dois que fazem tudo. O padre somente abençoa no final. O casamento é o único sacramento, né? Então, como eu disse, que os celebrantes são seus próprios recebedores, ou seja, os noivos são aqueles que vão receber o sacramento e são eles que se administram o sacramento. E também é o único que não tem sinais externos que não sejam os corpos dos noivos. Não há óleo, não há pão, não há água, como a gente falou também da confissão, mas
nesse caso, os corpos, os dois noivos, né, que estão casando, são ele os sinais externos do sacramento que está sendo proclamado naquele momento. No tempo de Jesus, o casamento era só um ato civil. O casamento não era um ato religioso, era só civil, né? E como ato religioso, né, com a presença do sacerdote, só passou a existir quando ele foi instituído no século II pelo Papa, o 12º Papa, que canonizado, São Sotero. Ele é que instituiu que o casamento não era um ato civil só, era um ato religioso também e principalmente. O ideal evangélico é a indissolubilidade matrimonial. Mas eu quero chamar a atenção, quer dizer, o ideal. Agora, o ideal evangélico, como qualquer outro ideal, não é necessariamente uma determinação imutável e irrevogável. O ideal é que fosse, mas se é um ideal, é porque não é uma coisa certa. Quando não é um ideal, já é uma definição das coisas. Deus ama infinitamente e definitivamente e indissoluvelmente, porque só Ele é perfeito. Só Ele que ama infinita, definitiva e indissoluvelmente. Por isso é que eu falei que aquela indissolubilidade, ela é uma coisa assim problemática. Nós humanos vivemos no espaço e no tempo. E o espaço e tempo, qual a característica dele? Já falei disso em outra aula, né? Que nós vivendo no espaço-tempo, para nós tudo é impermanente, tudo. Não há uma única coisa que seja permanente, que seja para sempre. Portanto, querer atribuir a qualquer coisa uma capa, uma chave de impermanência é contestar a realidade do próprio espaço-tempo. Então, é preciso de a gente pensar melhor nisso. Quando a gente aprofunda no conhecimento do ser humano, muitas normas mudam. A própria igreja, por exemplo, pegar um exemplo aqui que é bem marcante. O suicídio era considerado como alguma coisa hedionda, né? Porque a pessoa estava indo contra o plano de Deus e tirando a sua própria vida. Só que depois de muito conhecimento da psicologia, os estudos psiquiátricos e muita coisa mais que foi somando, mostrou que isso não é uma realidade. O suicídio é uma coisa muito complexa que eu não vou detalhar. Eu tenho, inclusive, um livro sobre suicídio, que é da editora Voz. Quem quiser que pode adquirir, ele vai ler sobre isso. Mas o suicídio é uma coisa que nós não podemos colocar como um absurdo ponto final. A ponto de que a igreja, em tempos passados, não permitia o sepultamento de pessoas que suicidaram na área abençoada do cemitério. Todo cemitério tinha uma área que não era benta, digamos assim. E ali se destinava a sepultar os suicidas, porque ele não tinha o direito de ser sepultado no lugar que tinha sido bento. E para muitos, e até para algumas outras religiões, né, considera-se que o suicida é alguém que está literalmente e definitivamente condenado ao inferno. E eu bati muito quando eu trabalhava na parte de enlutados, porque tinha muitas vezes pessoas que estavam lá enlutadas por causa de um parente que suicidou. Eu dizia, gente, isso não tem sentido. Deus não vai condenar uma pessoa porque num ato de desespero tão grande, ela cometeu a coisa mais complexa, que é você investir contra você mesmo. Então, isso foi felizmente mudado e hoje o suicida tem todo o direito de missa, de celebração, que não tinha antes também. Tem o direito da celebração da missa
da ressurreição, ele tem todo o direito de ser sepultado no cemitério, no lugar adequado, porque o suicida não significa que ele está condenado, significa que Deus talvez irá recebê-lo com muito mais carinho, não é porque vai estar estimulando o suicídio, não. Fica bem claro, o suicídio não é alguma coisa. Quando tem uma pessoa que está em vias de suicídio, há necessidade dele ser muito bem cuidado e quando muitas vezes a gente consegue evitar que isso aconteça. Mas o que não é justo é a gente ameaçar a família com essa pecha de que aquilo ali é um condenado e ponto final. Porque isso aí é falta de caridade. Nós não podemos faltar com a caridade a uma família que já está sofrendo. Algumas questões polêmicas relacionadas ao matrimônio, nós vamos conversar sobre elas agora. Primeiro, casamento deve ser preparado antes na igreja. Isso são os chamados cursos de noivos. Eles valem a pena? Olha, eu fui coordenador de curso de noivo durante muito tempo e eu acho que vale muito a pena. Inclusive, no curso de noivo, alguns casais romperam o noivado, porque lá eles chegaram à conclusão que eles estavam cometendo um erro, eles não eram um para o outro. Então, o curso de noivo, além de dar muitas informações importantes para os noivos, ela também prevenia muitas separações futuras por um casamento mal feito. O casamento, para algumas pessoas, quer dizer, porque lá atrás, né, havia aquela colocação de Deus no livro de Gênesis, que dizia, quando ele criou Adão e Eva, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei e subjugai a terra. Isso porque lá atrás, naquela história, estava falando de um planeta totalmente desabitado, então realmente era preciso de estimular a coisa. Mas isso tudo faz parte de uma alegoria que nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Mas, de qualquer forma, é preciso que a gente tenha muita consciência da responsabilidade da paternidade. Há casos que são, assim, impressionantes. Essa figura, por exemplo, é uma fotografia do exterior, não é do Brasil, mas uma família que o casal teve 17 filhos. Ora, se ele tinha condição para isso, pela cara que eles estão lá de felicidade, provavelmente eles tiveram condição para isso. Isso já é coisa mais de alguns anos passados. Mas é preciso que a gente tome cuidado, porque essa frase não é uma ordem de Deus, ela é apenas uma colocação momentânea pela necessidade das pessoas se multiplicarem. Porque também no livro do Eclesiástico, que é um dos livros da Bíblia, está escrito lá, não desejais grande número de filhos, se inúteis. Quer dizer, o que adianta você ter muito filho e depois dar esses filhos para ir pelo mundo afora fazendo bobagem, né? Se vão ser inúteis, não tem sentido, né, esse desejo. E mais ainda, lá no mesmo livro Eclesiástico, nesse mesmo capítulo 16, ele fala, é preferível morrer sem filhos a ter os ímpios. É uma coisa pesada, mas também no mesmo livro onde Deus fazia aquela colocação, porque naquele momento uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Isso que nós vamos ficar sempre atentos a isso. Então, uma discussão grande que surge a questão de métodos anticoncepcionais. Existem os naturais, né, que são os aprovados pela igreja, que são a tabela, que falha muito, e o método Billings, que é um método que foi descrito por dois médicos, um casal, John e Evelyn Billings, nos anos 50, e que tem sido muito usado, porque ele, bem aprendido e bem aplicado, funciona muito bem. Então, é preciso que as pessoas cuidem de aprender. E existem os artificiais, os preservativos, as pílulas, e o DIU, que eu não recomendo, porque o DIU é um abortivo. O DIU impede a anidação do ovo no útero. Então, apesar de todas as discussões e argumentações que muitos profissionais fazem, mas o DIU não é o método que a igreja aprova
e nem que eu acredito que seja adequado. E o aborto, esse nem se fala. Aborto é um crime absurdo que não deve ser cometido. Não condenando a mãe, que muitas vezes ela é induzida, ela é quase obrigada a fazer, mas é quem tenta obrigar e ainda mais, né, que promove todas as condições para ela fazer isso. Então, vamos riscar o aborto, né, do planeta. Eu acho que seria muito bom. Ainda, entre as questões polêmicas, nós temos que falar sobre as separações, né? O casamento pode ser anulado? Não, pelas normas da Igreja Católica, não se anula casamento. O casamento feito, ele é por toda a vida. Permite-se o divórcio? Não, porque seria uma forma também de anulação. Mas as coisas não são tão radicais e precisam muito bem ser avaliadas. Existe a igreja, tem um tribunal eclesiástico que ele, quando existe problemas sérios num casal, podem apresentar, né, essas documentações e todas as razões pelas quais querem se separar, né, a esse tribunal eclesiástico, e eles vão estudar e verificar se aquele casamento, porque aí a questão é de uma interpretação de palavras. O tribunal eclesiástico não anula um casamento. Ele apenas, verificando muitas coisas que o casal apresenta, ele vai dizer que aquele casamento não existiu realmente. Houve a celebração, mas faltou coisas nele que não permitiam, por exemplo, quando um dos dois mentiu sobre coisas muito sérias, quem sabe doenças graves, enfim, qualquer coisa que era grave, ele mentiu, escondeu do outro, seja a mulher, seja o homem. Então, houve dolo, houve uma mentira, e essa mentira, ela anula, quer dizer, ela não é que ela anula, ela invalida aquela união. É diferente a palavra anular e invalidar. Anular foi uma coisa que foi válido e que agora está sendo rompido. Outra coisa é falar de uma coisa que foi inválida, né, e então pode ser constatado aquele separado. Esse é o problema, esse problema do tribunal eclesiástico que é muito complicado. É o ideal que quem tivesse problema o recorresse. Mas existem muitas situações que criam problemas que a gente pensa, o que é pior? É enfrentar essa situação ou procurar outros caminhos. O fato é que a gente, baseando, né, em várias coisas, a gente pode admitir que um casamento, muitas vezes, pode ter parecido que foi muito válido, mas que a imaturidade dos dois, porque tem uma coisa, casamento, quando no meu tempo, as pessoas casavam muito jovens e muitas vezes eram imaturas em certos temas, até em termos de relacionamento. E com isso, eles entravam num matrimônio sem estar devidamente preparados para aquilo. Então, a pergunta é, quem sabe se aquilo ali foi válido ou não? Só Deus. Só Deus é que sabe. Pode fazer investigações, mas muitas vezes as coisas aconteceram há tanto tempo que muitas coisas se perdem e a gente não consegue fazer a avaliação adequada. Por outro lado, é preciso que a gente questione também o seguinte, por exemplo, no casamento, hoje eu acho que nem usa mais, mas antigamente usava muito essa frase, até que a morte os separe. Então aí nós podemos colocar uma pergunta, mas qual morte que nós estamos falando sobre ela? É morte do amor? É a morte física só? Ou a morte do amor? Um amor que talvez parecia que existia, mas não existia nada, exatamente pela imaturidade. A morte do respeito, quando o casal começa a viver uma vida em total desrespeito um pelo outro. A morte da comunicabilidade, quer dizer, os dois já não se comunicam. Eu conheço casos, né,
de pessoas que dormiam, que moravam na mesma casa, dormiam em quartos separados, mas nem sequer se cumprimentar de manhã ou de noite, não cumprimentava, era cada um, tinha uma parte, saía para um lado, saía para o outro. Isso aí é casamento? Isso aí é vontade de Deus? Eu acredito que não. Outra coisa que tem que ser levada em conta é a presença de filhos. Muitas vezes as pessoas casam, têm filhos e com pouco tempo já estão separando. As coisas são muito complicadas, porque para os filhos entenderem aquilo, é preciso de muito trabalho, de psicólogos, é preciso de trabalho de assistentes sociais. Então, tudo tem que ser muito bem pesado. Eu acredito que casamento é uma coisa muito séria, que seria ótimo que pudesse ser para sempre na vida física dos dois. Mas isso não é a realidade, principalmente nos dias atuais. Então, precisamos de ver, de aceitar que a separação ocorre. E agora tem uma condição que mais recente a igreja passou a admitir a separação. Quer dizer, quando a coisa chegava num ponto que não tinha jeito mais dos dois viver, está certo que se separe. E os dois continuariam a sua vida, tudo bem. Mas não poderiam assumir um novo casamento, porque estariam ligados àquele casamento, a não ser que o tribunal eclesiástico tivesse declarado a invalidade daquele casamento. Mas, por outro lado, é preciso a gente questionar, será justo você pegar uma pessoa nos seus 40 anos, 30, 40 anos, que teve uma infelicidade e aconteceu uma separação e querer que ele permaneça ou juntos ou que se separem, mas cada um vai viver agora sozinho? Eu me questiono se isso aí é válido, porque na própria criação do homem, né, na alegoria bíblica, lá fala que Deus falou, não é bom que o homem fique sozinho. Aqui ele não estava falando do homem, porque naquele momento ele só tinha criado Adão, né? Mas isso é válido para a mulher também. Não é bom que a mulher fique sozinha, não é bom que o homem fique sozinho, a não ser se ele tem a vocação do ficar sozinho. Isso, por exemplo, você pega esses religiosos que vão para conventos e ficam lá separados do mundo, são pessoas que têm essa vocação. Mas alguém que não tem essa vocação, você vai cobrar dele esse comportamento, eu acho que é desumano. Aí entra a questão também da participação na Eucaristia. Há muita discussão, há padres e bispos que acham que não deve dar comunhão para quem é separado e casou de novo. Mas existem padres e bispos que defendem que sim, porque Cristo não se negou a ninguém. Por que agora eles vão negar, né, aquele casal que recebam Jesus na Eucaristia? Então, até para a necessidade da própria vida deles, é a necessidade que eles tenham essa participação. Então, esse é um tema muito polêmico, que eu estou colocando aqui não como dogma, não como afirmação, mas como questionamentos, né? Porque a norma oficial da igreja pensa como eu falei até agora. Mas até o Papa já tentou algumas vezes rever, discutir alguma coisa, porque teologicamente, mesmo as coisas que estão, os argumentos que usam para não permitir a separação, a gente tem que rever também de uma maneira mais crítica. Algumas pessoas falam, bom, mas separou, mas um padre aí, tem padre que abençoa o casamento, o segundo casamento. Eu quero lembrar que bênção não é sacramento, é sacramental. Lembre-se da primeira aula que eu falei, que existem os sacramentais e a bênção não é um sacramento. Portanto, a bênção que um padre dá a um casal que está em segundo casamento não é um sacramento do matrimônio, né? Não substitui o sacramento do matrimônio. Ele pode abençoá-los no sentido de que bênção é uma coisa que nós devemos sempre abençoar as pessoas, porque Deus, no batismo, nos deu
essa condição de podermos abençoar os outros. E Deus escuta as nossas preces. Então a bênção, tudo bem, mas não entendendo, fala, não, eu estou tranquilo porque eu recebi a bênção do padre e agora eu estou casado de novo. Não é bem assim que a coisa funciona. Existe um princípio chamado princípio paulino, que é baseado nessa carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, que ele diz o seguinte, falando sobre casais. Ele diz, mas se a parte, porque falando, não devia, casou, está casado, não é para separar. Mas aí ele diz, está lá em Coríntios, no primeiro a carta a Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Mas se a parte que não tem fé quer se separar, separe-se. Neste caso, o irmão ou a irmã não estão ligados. Deus chamou vocês para viverem em paz. Porque isso acontecia de pessoas que se convertiam ao cristianismo e o parceiro, seja o homem ou a mulher, não se convertia, né? E estava ligada a outras religiões, a outras seitas, a outras maneiras, a outros deuses. Então, era uma coisa assim absolutamente insustentável. Então, até hoje, isso tem alguma coisa que acontece semelhante. Se um dos cônjuges, o homem ou a mulher, tem uma vivência, por exemplo, na Igreja Católica, é religioso, participa, acredita e participa da igreja, e o outro, né, não quer saber de Igreja Católica, ele quer saber de outras crenças, outras religiões, então aplica-se, penso eu, né, esse princípio paulino, porque a parte que não tem fé quer se separar, porque ela não quer saber de acompanhar nada daquilo, então que se separe. E ele completa numa coisa que eu chamo muita atenção. Deus nos chamou a todos para viver em paz. E viver em paz é viver feliz. Lembrar que nos evangelhos, Jesus condena 12 vezes o julgar. Ensina por 23 vezes a perdoar. E 43 vezes ele ensina a amar. Então, observe, julgar, não julgue. Muitas pessoas dizem, porque fulano é casado, separou, casou de novo. Não julgue. Vocês não sabem 1/1000 do que aconteceu, que levou aquela pessoa à separação. Muitas vezes tinha motivo de sobra até para entrar no tribunal eclesiástico. Mas o tribunal eclesiástico tem um inconveniente, porque ele só leva em conta questões pré-matrimoniais. Quer dizer, então se uma pessoa teve um comportamento antes de casar inadequado e escondeu do outro, ele declara a invalidade daquele casamento. Mas e o que aconteceu depois? Os dois casaram, tinha mesmo pensamento, de repente, lá na frente, um muda e não quer saber mais de ter aquele mesmo comportamento que ela dizia que tinha, né? Como é que fica? São Paulo está dizendo, Deus nos chamou para viver em paz. Então, e Jesus mesmo, em Mateus 9, diz, não quero sacrifícios, mas misericórdia. Eu vejo muitas vezes casais que estão separados e não consegue viver sozinho, né? Encontrou um parceiro ideal, mas gosta da igreja, quer participar da igreja, da Eucaristia, tudo mais. Será que é justo dizer não, não pode? Quem somos nós para dizer não pode? Deus é que pode dizer. E eu não sei se ele diria isso, não. Porque as coisas, às vezes, andam de tal forma, muitas vezes, casos que eu conheço, que as coisas andaram assim de tal forma que o segundo casamento foi praticamente colocado ali na mão dos dois por Deus mesmo. E eles vivem muito bem, anos e anos depois, mais do que naquele casamento que foi fugaz. Então é preciso que a gente tome muito cuidado
baseado bem nesse ensinamento de Jesus. Condenado 12 vezes, ele falou em julgar, condenando julgar, nunca ensinando a julgar. Ele não ensinou nem uma vez a julgar, mas ensinou 23 vezes a perdoar e 43 vezes a amar. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo, porque o tema é complexo, né? Longo, então nós vamos dar esse intervalo. Esse diapositivo é para que a pessoa que quiser dar uma parada, descansar, então ele, se quiser por algum tempo, é só dar uma pausa, né, na apresentação do vídeo e depois volta e reinicia, tudo bem. Se ele quiser deixar para ver o restante outro dia, em outro momento, então ele pode parar, sai do YouTube e quando voltar, quando voltar para ver o restante, é só voltar a essa mesma tela, porque marca exatamente onde ele parou. Eu vou continuando, porque quem quiser parar vai agir dessa maneira. Eu vou continuar para terminar o... Bom, vou então continuar falando agora sobre a ordem, né, que é o sacramento do... Vamos dizer, o matrimônio é o sacramento para aqueles casais, para aqueles homens, né, que não querem seguir a vida religiosa. E também as mulheres que não querem seguir uma vida religiosa consagrada. E a ordem é para aqueles que têm essa vocação. Vocação significa o chamado. E quem dá essa vocação, esse chamado, é Deus. Se Deus me chamou para o sacerdócio, eu vou para o sacerdócio. Se Deus me chamou para o casamento, eu vou para o casamento. Eu acho que nós devemos ser dóceis, né, ao chamado de Deus. E por que precisamos de ter o sacerdote? Porque para o sacrifício, lembra que sacrifício é o sacrificere, é fazer, né, as coisas tornarem sagradas, é preciso que haja um representante do grupo que celebre esse sacrifício. No passado, foram os patriarcas. Abraão era um dos patriarcas que fazia essa ação. Nos tempos mosaicos, o primeiro sumo sacerdote que teve entre os judeus foi Arão, que era irmão de Moisés, e os dois pertenciam à tribo dos levitas. Os levitas eram os responsáveis pelo templo. A tribo dos levitas foi escolhida por Deus, para dela saírem os sacerdotes e saírem aqueles que cuidavam dos sacrifícios no templo. Já no tempo de Cristo, uma nova ordem sacerdotal e de sacrifícios foi estabelecida. A começar dos sacrifícios, que antes o sacrifício era feito imolando cordeiros, bois, animais, né? E tinham religiões, claro, religiões que não eram religiões da linha cristã, judaico-cristã, que sacrificavam até crianças para os deuses em que eles acreditavam. Então, e dentro do judaísmo, né, o sacrifício era de animais, que eram imolados durante o sacrifício. Com Cristo, ele foi o último imolado no sangue. Crucificado, Jesus anulou todos os sacrifícios cruentos, né, e passaram a ser incruentos, porque o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo que foi imolado naquele tempo. Na última ceia, né, os sacerdotes foram, vamos dizer assim, ordenados. Claro que diferente da ordenação de hoje, mas na última ceia, Jesus, quando distribui o pão e o vinho, diz para eles: façam isso sempre e façam em minha memória. Então, eles, quando celebram os sacerdotes, que são os sucessores dos apóstolos, celebram a missa, quando eles fazem a consagração, eles estão obedecendo aquilo que Cristo falou. Fazei isso sempre e fazei-o em minha memória. Porque esse pão é o meu corpo e esse sangue é esse vinho é o meu sangue.
Então, corpo e sangue de Cristo nós recebemos na hóstia e no vinho consagrados. Já vimos isso. Pedro se tornou chefe dos sacerdotes quando Cristo chama Pedro e diz: olha, tu és Pedro e sobre essa pedra fundarei a minha igreja. Ou seja, naquele momento, Pedro recebeu a condição de primeiro papa, falando na linguagem nossa de hoje, né? E para confirmar, Jesus, algumas vezes, apertou Pedro. Ele perguntou a Pedro naquela vez: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: claro, eu te amo. E ele respondia: apacenta as minhas ovelhas. E fez isso 3 vezes. Na terceira vez, Pedro falou: Senhor, tu sabes que eu te amo, por que me pergunta tanto? Mas Jesus estava ali prevendo aquela negação de Pedro, que quando Jesus estava lá sendo levado para Pilatos, para o sumo sacerdote, para fazer o julgamento dele antes da crucificação, né? Pedro negou Cristo 3 vezes, porque de medo de passar o que Cristo estava passando. Tanto que Cristo já tinha falado para ele: tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Então, mas isso fez com que Pedro fosse bem confirmado na sua posição, quando Jesus sempre falava: apacenta as minhas ovelhas. E Pedro se tornou realmente o Papa, e o primeiro Papa, e aquele que coordenou todo o crescimento da igreja. A transferência dos poderes sacerdotais foi sendo feita progressivamente pelos apóstolos, e nós já falamos dos diáconos, né, daqueles que foram escolhidos para serem os auxiliares dos apóstolos: Estevão, Felipe, Prócoro, etc. Isso está tudo lá no livro do Atos, quem quiser confirmar lá direitinho. Mas eles receberam, houve a transferência dos poderes sacerdotais para eles. O poder da ordenação é vitalício. Uma vez que uma pessoa é ordenada padre, né, aquela pessoa, ele tem aquela ordenação para sempre. Ela vem de Cristo numa cadeia ininterrupta, né? Então vai passando de um para outro, como nós vamos ver daqui a pouco. Quais são as condições para ser um sacerdote, um padre hoje, né? Ter um mínimo de 25 anos de idade, ter uma vida pregressa bem avaliada e adequada para permitir que ele venha a ser um sacerdote, e tem também os estudos específicos, porque a formação de um padre hoje não é uma coisa assim de dias ou meses, não. São anos, né, de preparação para que eles possam digna e corretamente exercerem esse seu ministério. O celibato para eles é obrigatório, desde o concílio de Elvira, né, no século IV. E é com base em Mateus 19, 12, quando Jesus fala: existem os que não querem se casar por amor do reino. Aqui também é um outro fator que é muito delicado e que também é muito controverso, porque o celibato ele foi decidido num concílio que, inclusive, quando a gente pega a história dos concílios, nós vamos ver que esse concílio de Elvira foi um concílio regional, não foi um concílio da Igreja Universal. Foi uma coisa menor e que estavam decidindo outras coisas e decidiram isso. Existem algumas razões que eu não vou entrar aqui em detalhes, que explicariam, vamos dizer, materialmente essa questão do celibato, mas, fundamentalmente, Cristo falou isso, mas ele não falou que só aqueles que não quisessem se casar poderiam ser padres, os sacerdotes e representantes dele. Ele não falou isso em nenhum momento. Então, quer dizer, o celibato sacerdotal é uma norma da igreja, e sendo uma norma e não uma ordem, né, vinda diretamente de Jesus, então esse celibato pode a qualquer momento ser extinto, né? Várias religiões cristãs, né, da Igreja Reformada, os pastores são casados e têm uma ajuda muito positiva das suas esposas, né? De forma que isso é uma coisa que está pendente, está na balança,
eu diria mais ou menos como a questão do divorciado poder casar outra vez. Porque as duas coisas têm muitos elementos que precisam de ser melhor amadurecidos e com mais caridade e menos jurisdição. E o sacerdote, quem ele é? É um homem comum. Muitas pessoas cobram do sacerdote muitas coisas, mas ele é sujeito a erros e acertos também. Então nós não podemos, eu já falei isso também antes, se a sua função é exercida in persona Christi, quando ele está celebrando os sacramentos, né? Isso não significa que o comportamento dele, fora daquela situação, não seja dos mais assim perfeitos, porque perfeito ninguém é. Mas são coisas que podem, às vezes, comprometer pessoas. Falam assim, não, esse padre eu não quero falar. Não é bem assim, não. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós não podemos exigir dos sacerdotes mais do que eles são. São homens comuns sujeitos a erros e acertos. Eu gostaria aqui de fazer um acréscimozinho, que não está, mas é falar também das religiosas. Como não houve entre os apóstolos nenhuma mulher, então houve uma tradição das mulheres não serem ordenadas sacerdotisas. No entanto, muitas mudanças vêm ocorrendo, né? Inclusive depois do Concílio Vaticano II, muitas mulheres que eram freiras e são ordenadas, né, freiras, elas passaram a ter uma participação muito ativa dentro da igreja. E isso é muito positivo, porque essa separação, essa distinção, ela tem bases, né, históricas, mas é preciso também ser reavaliado. Eu acredito que o cristianismo é uma religião que tem uma história muito longa e muitas influências que foram sendo introduzidas dentro da igreja, que ela tem que agir sempre com muita cautela, com muita prudência, mas também com muita abertura para não ser mais real do que o rei é Jesus Cristo, não somos nós. A igreja tem uma hierarquia. A hierarquia da igreja começa pelos bispos, que são aqueles que têm a plenitude da ordem. Para ser bispo, tem que ser sacerdote, né? É o sacerdote ordenado, depois ele é elevado à condição de bispo. E são os bispos que formam, então, eles são aqueles que podem consagrar os padres. Os sacerdotes ou presbíteros são todos o mesmo nome, né? São aqueles que administram todos os sacramentos, mas eles não têm não têm a condição para a ordenação nem consagrar outros sacerdotes. Só os bispos fazem a ordenação de sacerdotes. Os presbíteros, que é o nome mais usado, os presbíteros têm dois grupos, os diocesanos, também chamados de seculares, né? E os regulares, que são chamados dos religiosos. Não são os nomes que não são muito apropriados, porque religiosos todos são, né? E seculares, de certa forma, todos são, mas o nome é esse, vamos respeitar os nomes. O que são os diocesanos? São aqueles que se formaram em seminários das dioceses e, portanto, eles têm uma submissão hierárquica aos bispos, ao bispo que ele está ligado a ele. Enquanto que os regulares ou religiosos são aqueles que se ordenaram dentro de congregações, de ordens, jesuítas, beneditinos, franciscanos. Então, esses que são membros dessas ordens, né, eles são submissos hierarquicamente ao superior da ordem. Então, a ordem a que eles pertencem é que... Agora, quando eles estão numa paróquia, como no caso aqui, por exemplo, de onde eu moro, que é Anchieta, que é a congregação dos jesuítas, que tem aqui toda a comunidade sob a sua orientação, né? E eles prestam submissão
ao superior da ordem, mas também ao bispo, que é o responsável pela diocese à qual pertence a Anchieta. E tem os diáconos, é a terceira classe, né? Não é a terceira de valores, é a hierarquia, né? Os diáconos são os estagiários. Tem dois tipos de diáconos. São aqueles que vão ser padres, seria, vamos dizer assim, os estudantes para se tornarem padres, né? Esses têm que permanecer solteiros. E tem os permanentes que não vão, serão diáconos permanentemente, porque os diáconos que estão em estágio não serão diáconos permanentemente, porque quando for ordenado, deixa de ser diácono para ser padre. Já os permanentes são aqueles solteiros ou casados, ou que podem também solteiros se casar, e que podem batizar, pregar, mas a Eucaristia, só distribuir a Eucaristia, eles não podem consagrá-la, eles não têm munus para consagração da Eucaristia. E podem também celebrar os casamentos. Outros títulos que tem aí já não é mais a hierarquia, mas são títulos. O primeiro é o Papa, porque o título dele, a posição dele é de bispo. Então o Papa é o bispo de Roma e ele é o chefe de toda a Igreja Universal. E ele é eleito no colégio dos cardeais, né? Escolhido entre os cardeais, e ele assume a condição de bispo de Roma, porque Roma é a sede da Igreja Católica, então ele é o bispo de Roma por ser o Papa. Mas é importante que a gente também chame a atenção de uma coisa. O Papa, ele é também chefe de Estado, porque o Vaticano é um pequeno país. Então, sendo um pequeno país, ele tem um chefe de Estado. E o chefe de Estado é o Papa. Daí se explica, muitas vezes, pessoas que criticam o Papa receber lá pessoas, chefes de outros estados, né, que não têm nenhuma vinculação com a igreja, muito pelo contrário, às vezes até fazem oposição à igreja, como os países comunistas, por exemplo, mas ele recebe muito cordialmente, trocam até presentes, porque esse é um cerimonial entre chefes de Estado. E ele, como chefe de Estado, ele não pode recebê-los agressivamente, porque isso aí criaria uma situação insustentável. Então, muitas vezes, o Papa é obrigado a receber essas pessoas e recebê-las cortesmente, né? Porque, como chefe de Estado, assim que se deve receber. O cardeal não é uma hierarquia, ele é um cargo honorífico. É alguém que de bispo passou a cardeal por uma seleção, indicação do Papa, né, que indica por indicação de outros bispos e outros sacerdotes também, que participam dessa indicação, e eles constituem o colégio cardinalício, que existe desde o ano 1059. E esse colégio cardinalício, ele tem funções muito importantes para eleger um novo Papa, para discussão de doutrinas da Igreja, enfim, é um cargo de muita importância e de muita relevância. E Monsenhor é um cargo que já não tem mais tantos hoje, né? Mas é uma espécie de homenagem, quase que um título de homenagem. É dado aos presbíteros, né, que trabalham diretamente com o bispo. Aqueles que são auxiliares do bispo, estão sempre com ele. Então, esse recebe, por vezes, o título de Monsenhor. A igreja, como uma instituição, né, ela tem divisões. Começa com a diocese. A diocese é uma área muito grande, que cobre vários municípios, né? E a diocese está sempre sob o comando de um bispo. Pode o bispo ser um cardeal, porque os cardeais também são bispos de algumas dioceses, né?
então que é chamado cardinalato, cardinalício. Então, o cardeal pode ser o bispo de uma diocese. E quando tem as reuniões do colégio cardinalício, ele vai para Roma para essas reuniões. No mundo existe mais de 2.000 dioceses. Então, são os bispos e os bispos cardeais que têm o comando dessas dioceses. Quando uma diocese cresce e os municípios ao redor vão crescendo, formam-se outras dioceses em redor, então costuma-se formar uma reunião dessas dioceses que estão ali próximas, e esse grupo passa a se chamar de arquidiocese. E o bispo recebe o nome de arcebispo. O arcebispo é o bispo daquela arquidiocese, né? Para exemplificar, aqui na área de Anchieta, onde eu moro, aqui tem a diocese, a arquidiocese é de Vitória, que é a capital do estado, e a área de Anchieta é da área Beneventes. Inclui também Alfredo Chaves, Guarapari, que são outras cidades que têm todas as suas paróquias independentes. A paróquia, ela tem o comando eu mostrei nessa fotografia de cima a Catedral de Vitória. E embaixo nós temos aqui o Santuário de Anchieta, que dá o nome da cidade onde eu moro, que é Anchieta, né? E a paróquia, ela fica sob o comando de um pároco. Esse pároco pode ter vigários auxiliares. O pároco pode ser tanto um padre diocesano, como pode ser um padre religioso, quer dizer, de uma congregação. Aqui em Anchieta, a congregação dos jesuítas é que tem a responsabilidade de tocar a paróquia aqui de Anchieta. Uma paróquia de Anchieta, por exemplo, é muito grande, então ela é dividida em setores. De Anchieta, que eu estou pegando como exemplo, ela tem 8 setores e cada setor tem um coordenador, que é auxiliar do vigário, do pároco, que é o nome, vamos dizer assim, adequado de quem tem a direção geral da paróquia, é o pároco. E ele tem o vigário, que é o seu auxiliar, né? Então, Anchieta tem o pároco e cada comunidade tem um coordenador que auxilia nos trabalhos da paróquia. E o setor da Praia de Castelhanos, do balneário de Castelhanos, que é onde eu moro, né, é o chamado setor Cristo Rei, que ele congrega várias outras comunidades. Além disso, nós temos as foranias. Foranias são reuniões de paróquia sob o comando de um vigário forâneo, que é eleito pelos párocos. Os párocos daquela comunidade, né, elegem, são várias paróquias, de cada paróquia o pároco elege o vigário forâneo, que vai comandar toda aquela região. E tem a região episcopal, que é a soma de várias foranias que ficam sob o comando de um vigário episcopal, né? Então, essa é toda uma divisão, porque a Igreja Católica é uma instituição muito grande e muito complexa. E vamos chegando ao final, né? Vamos falar da unção dos enfermos, que é o último sacramento, o 7º, porque ele é o último também que é administrado para o cristão. Até o Concílio Vaticano II, ele era chamado de extrema unção, porque era praxe só dar esse sacramento para quem estava agonizando, já estava morrendo, né? Houve uma mudança no Concílio Vaticano, já fez uma mudança, nós vamos chegar lá. Na Idade Média, ele era considerado como o arauto da morte, ou seja, quem recebia a extrema-unção, mesmo que ela melhorasse um cadinho, ela ficava limitada a uma série de coisas, né? Porque ela já tinha recebido a extrema-unção. Ela, vamos dizer assim, o passaporte dela já tinha sido carimbado, então agora ela tinha que tomar cuidado, não podia fazer outras coisas. Cristo enviava discípulos para ungirem com óleo e curar doentes.
Então, como eu disse, Cristo é que instituiu todos os 7 sacramentos. A unção dos enfermos está aí em Marcos 6, capítulo 6, versículo 13. O objetivo da unção dos enfermos, o que é? Perdoar os pecados e eu diria que até mesmo curar. Porque eu acompanhei muitas pessoas que estavam em fase praticamente agônicas, receberam a unção dos enfermos e de repente passaram melhor. Foi milagre? Para mim, todas essas coisas são pequenos milagres, mas não foi o milagre daqueles que falam assim, não, agora isso aqui foi um santo que nós temos que procurar que o padre que fez isso foi isso. Não. O próprio sacramento ele tem esse efeito curativo. Jesus mesmo falava para ungirem com óleo e esses doentes se curavam. O ideal é que a pessoa que vai receber a unção se confesse antes. Mas é claro que se for possível. Às vezes a pessoa está num estado tal que ela não tem condição de confessar. Então, aí não tem jeito. Por quê? Mas a unção dos enfermos, por si só, é um sacramento, e é um sacramento que tem o poder de perdoar os pecados. Então, se uma pessoa recebe a unção dos enfermos, todos os seus pecados passados estão perdoados. E por isso, só um sacerdote, só um presbítero que pode dar esse sacramento. Nem ministros leigos, nem nada, só o sacerdote. A unção dos enfermos hoje, ela pode ser repetida, porque já não é mais só para moribundos. Muitas pessoas que estavam doentes, numa condição bem grave, não era pacientes em fase terminal, mas uma situação grave, podem e devem recebê-la, porque, como eu disse, ela tem também o poder de cura. Quer dizer, muitas pessoas receberam e se curaram. E depois, se tiver outra situação, pode receber a unção dos enfermos novamente. Existe uma coisa que é chamada de viático. Muitas pessoas perguntam, o que é viático? Viático a palavra significa provisão para viagem. Assim, quando uma pessoa vai viajar, ela levava um viático, que era lá uma merenda para comer durante o caminho, naquele tempo que as viagens eram mais prolongadas, né? Mas, no caso aqui de sacramento, ele o viático vamos dizer, uma parte do sacramento da unção. Ela é a comunhão que é dada para um moribundo. Então, o moribundo, ele recebe a comunhão, né? E aquilo ali se chama viático. Concluindo, nós podemos dizer que sacramentos são sinais do amor de Deus por nós. Deus nos mostra por sinais como Ele nos ama, incondicionalmente. Ele está sempre de braços abertos para nos acolher. E nós temos uma advogada poderosa, que é Maria Santíssima, que aqui nessa figura maravilhosa está a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, coroando Maria Santíssima como Rainha dos Anjos e Santos. Ela que já havia sido dada como nossa mãe por Cristo na cruz, quando ele fala, olhando lá do alto da cruz, Maria e João aos pés da cruz, sofrendo com ele, ele diz, mulher, eis aí teu filho. E fala para João, filho, eis aí tua mãe. Naquele momento, nós recebemos Maria Santíssima como nossa mãe adotiva e João Evangelista, né? Não é João Batista, é João Evangelista. Nós recebemos João Evangelista como nosso irmão adotivo. Então, os sacramentos nos ajudam muito. E Maria intermedia para nós, pede, igualzinho lá nas bodas de Caná, quando a gente aprendeu, peça à mãe que o filho atende. Então nós devemos sempre pedir à nossa mãe do céu, porque se nós pedirmos, com certeza seu filho vai nos atender. Com os sacramentos nós recebemos a graça
que sem trocadilho, mas fazendo, é de graça. Deus não nos cobra nada, a não ser fidelidade ao seu amor. Deus só quer que nós sejamos fiéis ao seu amor e fiéis ao amor que quer. Quando a gente ama a alguém e muito, a gente só quer o bem daquela pessoa, a gente só quer fazer o que ela precisa e o que ela gosta. Deus, né? Ele nos dá a graça porque Ele nos ama incondicionalmente e nos dá tudo aquilo que a gente realmente precisa. Às vezes Ele não nos dá alguma coisa porque aquela coisa nós não precisamos, nós achamos que precisamos, mas não precisamos, ou então é alguma coisa que possamos até precisar, mas que vai trazer mais malefícios para nós do que benefício. Então eu digo, Deus nos atende sempre. Ele só não atende sempre como nós queremos, mas Ele nos atende sempre. Os sacramentos são os meios de salvação que Deus nos dá por amor. Deus criou os sacramentos através de Jesus Cristo, né? Seu Filho muito amado, porque Ele quer nos dar a salvação. E os sacramentos são os sinais e os meios para isso. Quando a gente falou de pecado e tudo, eu deixei para o final para dizer que algumas pessoas perguntam, escuta, tem um tal de pecado contra o Espírito Santo, que diz que Jesus falou que era o único que não é perdoado. É, realmente, mas não é como se entende. O pecado contra o Espírito Santo é o único que não é perdoado por uma razão muito simples, porque ele é a recusa sumária de receber o perdão de Deus. Quando eu recuso receber o perdão de Deus, Deus faz tudo para que eu mude de ideia, mas Ele não me força. Deus me deu o livre-arbítrio e eu, com livre-arbítrio, eu é que decido o que eu quero e o que eu não quero. Se eu decido mal, eu vou responder pela minha bobagem. Por isso que a gente é muito importante estar sempre pedindo ao anjo da guarda que nos guie para a gente saber fazer as coisas certas, pedindo a intercessão de Maria para que o Filho possa nos dar a mão e nos levar, e com isso nós certamente teremos todos os nossos pecados perdoados. E repito o que eu falei no início, vou repetir, porque isso para mim é muito importante. Deus tem amor e misericórdia, nunca justiça humana. Tem muitas pessoas que cobram de Deus certos castigos para alguma pessoa, certas coisas que não são boas para outras pessoas, e Ele não atende. Porque Jesus, Deus, não é juiz. Ele não tem a justiça humana, que é uma justiça vingativa, uma justiça punitiva, uma justiça vaidosa, em que as pessoas querem exibir o seu poder, né? Às vezes castigando inocentes. Mas Deus não tem justiça humana, Ele não tem justiça. Deus é amor e misericórdia. E Ele sabe muito bem como trabalhar com esses sentimentos que são maravilhosos e felizmente que existem. Terminamos a sexta aula na sua segunda parte e convidamos a todos que assistam daqui mais alguns dias a sétima aula desse curso, que vai ser sobre a oração. Você que está acompanhando, não deixe de colocar o gostei ou não gostei, e os que não estão inscritos, inscrevam, porque tendo mais inscritos, a gente tem melhores condições para poder divulgar tudo isso que a gente está procurando fazer da melhor maneira possível para todos. Muito obrigado.